Olá, irmãos. Eu sou Adriano Ventura, da equipe de formação da nossa paróquia São José e São Gabriel, dos Ministros da Palavra. Vamos refletir o Evangelho de hoje? É Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Este é o terceiro domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É bem verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram então dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as palavras das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. E quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. A estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus caminha conosco. Jesus está ao seu lado. Pode ser que você não esteja reconhecendo Ele. Típico da nossa condição humana, né? Diante dos problemas, das dificuldades, a gente fica como que cego e não conseguimos enxergar direito. Cuidado, a pior cegueira não é a dos olhos, mas a do coração. Naquele momento, eles estavam tão cegos de coração que eles não reconheceram Jesus. O Evangelho não disse que Jesus estava disfarçado. Era o mesmo Jesus. Portanto, o mesmo Jesus Galileu, a mesma voz, o mesmo rosto. E mesmo assim eles não reconheceram. Isso pode acontecer comigo e com você. Diante da dor, da dúvida, a gente fica cego. Neste domingo, o terceiro domingo da Páscoa, relembrando ainda o mistério da ressurreição do Senhor, que foi há poucos dias, não estejamos cegos como os discípulos de Emaús, mas bem vivos e em unidade, como aqueles homens e mulheres permaneceram em Jerusalém. Você percebeu, né? Os discípulos saíam de Jerusalém para Emaús, cerca de 11 quilômetros, quase 4 horas a pé. Tiveram um tempo bom para encontrar-se com Jesus, aprender das Escrituras com Jesus. Mas ao perceber que era Jesus e era no partir do pão, olha a Eucaristia aí. Sabe o que eles fizeram? Voltaram rapidamente para Jerusalém. Jerusalém aqui pode ser a sua casa.
Nesses dias estamos todos nós confinados em nossos lares. Eu estou aqui na Rede Catedral de Comunicação porque é meu horário de fazer o programa de rádio. Mas fora isso, acaba, eu volto para casa. E você, está na sua casa? Mesmo na sua casa, sozinho ou não, aí pode ser Jerusalém, onde o Senhor Jesus se manifesta, com cura, libertação, transformação de coração. Que Deus te abençoe. Jesus é o melhor caminheiro que você pode ter. Jesus é a melhor companhia que você pode ter. Deixa Ele ficar contigo. A noite se aproximou? Convida Jesus a ficar com você. No partir do pão, a graça de Deus se manifesta em nossa vida. E neste domingo, dia 26, eu termino homenageando Dom Valmor. O nosso arcebispo faz hoje 66 anos. Vamos orar por ele? Para que Deus continue abençoando, transformando esse homem que tem conduzido tão bem a nossa arquidiocese. Lembrando dele, lembramos o nosso padre Ginamar e todos os serviços da nossa paróquia. Sejamos todos abençoados. E que Deus nos abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um domingo abençoado para você.